Chega um pouco mais. Bom, vamos lá. A gente deu esses minutinhos para todo mundo se acomodar e chegando. A gente sabe que depois do almoço sempre tem um atrasinho. Mas, bom, eu queria agradecer de coração todas que estão aqui ao vivo em Itapetininga, no nosso terceiro encontro do Conectadas pelo Agro, da Nutrien, e também agradecer as mais de 35 localidades que a gente também está com transmissão, são 35 centros de experiência Nutrien espalhados pelo Brasil, em que a gente está transmitindo e interagindo com todas essas mulheres nesse evento tão importante. Bom, para me apresentar, eu sou Mariana Paiva. Eu estou me ouvindo bastante. Bom, desculpa. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos lá, eu sou Mariana Paiva, eu trabalho na Nutrien há 2 anos e meio, eu sou diretora de RH e Diversidade e Inclusão. E, bom, enfim, eu estou super feliz de estar hoje aqui, porque além de ser mulher, né, trabalhar no agro e ser mãe de 2 meninas, o agro, o assunto, o tema de empoderamento feminino se tornou um propósito de vida pessoal para mim, e ver que o Conectadas pelo Agro está crescendo, me enche de orgulho, porque eu estava lá atrás, quando a gente Nutrien começou a discutir diversidade e inclusão e a concepção da ideia de criar esse movimento entre mulheres que estão inseridas de alguma forma no agro, para que a gente tenha voz, para que a gente tenha direitos iguais e para que esse movimento esteja e seja presente no nosso dia a dia. Para mim é muito gratificante ver que a gente conseguiu, na verdade, andar nessa jornada num setor que, para o nosso país, ele tem muitas oportunidades, ricas inclusive, mas quando a gente entra no assunto gênero, a jornada ainda ela é longa, né? Então, nada melhor do que todas nós nos darmos as mãos, trocarmos e nos acolhermos para que a gente, enfim, mude um pouco desse ponteiro. Eu estou com 2 mulheres incríveis hoje aqui comigo, para a gente ter o papo. Uma delas é a Marielle, ela é, bom, eu descobri agora que ela é uma influenciadora digital com uma página super bacana, que é mulheresnoagro.co. Além disso, é mentora e consultora de liderança com foco em aceleração e empoderamento feminino. E a Silvia, que está com a gente conectada num dos centros de experiência, que é CEO da GA AgroSoluções, que é uma empresa de software focada no agro, que está presente em mais de 1.000 fazendas, tá? Eu vou passar a palavra para elas se apresentarem também e depois a gente iniciar o papo. Queria só reforçar que esse evento é feito para nós, né, por nós. Então, hoje o tema que foi escolhido por vocês é gestão de equipes e também que é uma conversa. A gente não quer trazer formalidade para esse encontro, a gente quer que seja realmente uma troca. Então, perguntem, façam comentários para que a gente consiga sair daqui diferente do que a gente está entrando. Tá bom? Eu vou começar com a Silvia e aí depois ela passa para a Marielle e a gente segue com a apresentação. Obrigada mais uma vez. Olá, pessoal, boa tarde. Muito prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito lisonjeada. Então, como ela falou, eu sou sócia proprietária da GA AgroSoluções. Pelo meu sotaque, o pessoal já percebeu que eu sou carioca, né? Mas eu sou mais mineira do que carioca, porque eu estou há mais tempo em Minas, né? Eu escolhi Alfenas como a minha cidade. Eu sou cafeicultora, sou esposa do Mário, mãe da Gabi, né? Esse ano, em março, nós fizemos também um evento para mulheres. Foi uma conexão muito legal. De lá, a gente estreitou os laços. O GA, eu estou há 15 anos nele, mas o meu ingresso no agronegócio foi através da Ipanema Coffees. Então, eu trabalhava no Rio de Janeiro, na matriz, e fui convidada a vir para Alfenas para trabalhar, e lá fiquei durante muito tempo. Foi uma escola para mim, então sou muito grata a Ipanema, e me apaixonei pelo agro, me apaixonei por um agrônomo e me apaixonei pelo agro. Então, minha formação, eu sou administradora, economista, contadora, sou professora também, adoro a docência,
Lecionei durante 23 anos, agora eu dei uma pausa, e sou apaixonada pelo agro, pelo que eu faço, né, por estar aqui, e muito obrigada pelo convite. Espero que a gente troque bastante aqui hoje. Parabéns pelo Obrigada a evento. você, Silvia. Acho que não. Alô? Olá! Bom, eu sou a Marielle Andrade, é um prazer estar aqui com vocês hoje, presencialmente em Itapetininga, mas com todos os centros de experiência aí. Eu sou fundadora da comunidade Lugar de Mulher CEO e eu costumo dizer que o meu propósito, o meu trabalho é impulsionar mulheres para reconhecerem e desenvolverem plenamente o seu potencial profissional para conduzirem aí as suas vidas rumo à sua própria definição de sucesso. Até porque acho que esse é um bom ponto de partida. Sucesso é uma definição individual e intransferível. Mas o fato de vocês estarem aqui é porque vocês estão buscando desenvolver plenamente todas as suas competências e lidar com os desafios. Porque se vocês escolheram o tema gestão de pessoas, é porque sabem que isso não é lá muito fácil, né? Então, a nossa ideia hoje, como a Mari explicou, é fazer isso de forma muito interativa. A proposta é sempre trazer conteúdo, ferramentas, autoconhecimento, empoderamento, mas principalmente uma construção, porque a jornada de desenvolvimento de competências e habilidades, ela é construída. E essa é a nossa proposta aqui hoje. Então, fiquem à vontade para comentar, para interagir. Se vocês não quiserem, desculpa, isso aqui é uma monarquia e eu vou perguntar, então acho bom vocês aí se soltarem. E quem está no centro de experiência também pode aí falar com seus consultores e trazer para a gente as questões. Podemos começar? Ai, gente, por favor, né? Fiz toda aqui uma simpatia para ninguém falar, vou falar mais alto. Podemos começar? Sim. Agora sim, agora sim. Bom, vamos lá. Quem me ajuda? Eu acho que a gente precisava. Maravilhosas. Vamos ver. Essa aqui sou eu, como vocês podem ver. E agora a gente vai falar sobre os 3 pilares do nosso conteúdo. Se vocês escolheram falar sobre gestão de pessoas e liderança, a primeira coisa que a gente precisa é entender de pessoas. E que serzinhos complexos somos nós, não é mesmo? Então, como é que a gente vai entender a diferença dos perfis de pessoas, as melhores tratativas, a forma como a gente pode, de fato, ajudá-las a desenvolver e também garantir os nossos resultados, os nossos objetivos nos nossos negócios. Segundo ponto é que a gente vai falar sobre estratégias de comunicação. E aí está aí um desafio que a gente tem. Por que que as pessoas entendem de forma diferente aquilo que a gente faz? Por que as pessoas não fazem aquilo que a gente fala para fazer? E como é que a gente lida com essas diferenças? E por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre o desafio das mulheres na liderança. Mari pontuou muito bem quando disse que a gente fala de um mercado, né, que vocês tratam de grandes riquezas no nosso país, mas também de grandes desafios, principalmente quando se é mulher. E como é que a gente reconhece, mas também desenvolve a nós mesmas, né? Formas e ferramentas para a gente sobrepor esses obstáculos. Eu não vou prometer nenhum milagre, porque eu sou treinadora não santa, mas a gente vai aprender a lidar com eles. E a ideia é essa. Ok, estamos alinhadas? Expectativas prontas, vamos falar de pessoas. A primeira ferramenta que eu vou trazer para vocês, quando a gente fala de pessoas, é que a gente precisa identificar que há pelo menos 4 perfis diferentes de pessoas. Esse é um conteúdo embasado numa metodologia chamada DISC. Alguém aqui já conhece? Legal.
Então, temos algumas meninas que conhecem e podem me ajudar, então, né, a complementar o tema. Mas a metodologia DISC, ela foi desenvolvida por William Marston. Ele era um psicólogo que escreveu um livro onde ele desenvolvia esses 4 perfis. Uma curiosidade que eu sempre gosto de trazer é que ele é a mesma pessoa que inventou a Mulher Maravilha. E, teoricamente, a Mulher Maravilha só é maravilhosa porque ela tem os 4 perfis perfeitamente estabelecidos. E ela também não existe. Então, esse é um ponto importante. A gente vai falar sobre os perfis, sobre as diferenças dos perfis, vai trazer formas de você identificar na sua equipe esses perfis, vocês vão também se reconhecer neles, mas a gente tem que lembrar que a gente não está buscando perfeição. A gente está buscando informação, ok? Aqui na nossa metodologia, a gente vai trocar o DISC, que seria um acrônimo para dominante, influente, estável e conforme, por executor, comunicador, planejador e analista, certo? Quais são as principais diferenças deles? Então, quando a gente olha aqui, vocês estão vendo minha luzinha? Enfim, ela não está funcionando, então a gente vai visualizar por aqui mesmo. Lá em cima, comunicador, planejador, o rosinha mais forte, o azul marinho. São perfis que costumam ter foco nas pessoas. Executor e analista, os dois de baixo, são perfis que costumam ter foco nas tarefas. Como que a gente identifica isso? É claro que com a ferramenta fica muito mais fácil, mas é só parar para pensar que se você está fazendo alguma coisa importante e alguém chega pedindo uma ajuda, você para o que você está fazendo para ajudar a pessoa ou você termina o que você está fazendo e daí você oferece ajuda? Para. Quem para, levanta a mão. E quem termina o que faz e depois oferece ajuda? Legal. Então, essa já é uma ideia. Olha como a gente tem pontos de foco diferentes. Não existem errados, só diferentes. Quando a gente entende isso, a gente vai tentar pensar também que existem perfis que são mais extrovertidos, e estão ali entre os executores e comunicadores. E existem perfis mais introvertidos, que estão entre os planejadores e analistas. A gente vai entender melhor a diferença de característica a partir de agora. Bom, como é que funciona, né, a ferramenta? Ela é uma ferramenta que você contrata uma consultoria, por exemplo, ela vai passar um assessment. O que é um assessment? É um questionário com 2 perguntas, onde você e a sua equipe vão fazer associações de características. Ele, em média, leva 7 minutos para ficar pronto e tem 97,97% de acerto pela USP. O que acontece? A gente recebe ali um relatório com as suas principais habilidades, seu estilo de liderança, estilo de comunicação, as competências que você tem, seus pontos de desenvolvimento. Costumam perguntar se é bruxaria, não é tecnologia, bem da época da feiticeira. Infelizmente, as jovenzinhas ali no fundo não sabem do que eu falei, né? Mas tudo bem, vamos disfarçar. Aí, vamos resumir essas características. E aí eu quero saber com quais vocês se identificam, tá? Então, quando a gente fala de um perfil comunicador, eu estou falando de uma pessoa faladeira, comunicativa, uma pessoa que é entusiasmada, que é otimista, que é sociável, é meio ali a rainha da festa. A gente também vai ter necessidade. É uma pessoa que tem necessidade de aprovação, de sentir que faz parte da equipe, de ser popular, de passar uma boa impressão. Então, ela é bastante preocupada com a imagem que ela passa para as pessoas. Pontos de desenvolvimento. É meio desorganizada, impulsiva, sempre arranja desculpa, é aquela pessoa que você não chama para uma DR, porque ela vai tirar argumento da cachola e você vai achar que você está errada. Tem muitos projetos não terminados, eu costumo dizer que é uma pessoa que tem muita iniciativa e pouca acabativa. Palavras-chave, então, entusiasmo, relacionamento, alegria, status, prestígio. Quem aí se reconheceu como comunicadora?
Temos algumas. Bom, perfil planejador geralmente é mais introvertida, é uma pessoa calma, tranquila, que tem um ritmo consistente, disciplinada, precisa sentir segurança, estabilidade, sentir que ela está dentro de uma equipe colaborativa, sentir que ela vai ter apoio. Ela pode ser um pouco pessimista, pode parecer indiferente, ela tem um ritmo mais lento para as coisas. Alguém aí, planejador? Algumas planejadoras. E aí, quando eu falo de ritmo mais lento pelas coisas, a gente entra no terror do executor. Porque o executor, ele quer fazer rápido. Então, o executor, ele é uma pessoa rápida, prática, gosta de desafio, de competitividade, de fazer as coisas do seu jeito, de estar no controle, de ter autonomia, liberdade para agir. Pode parecer fria e insensível, pode ter acessos de ira, pode ser aquela pessoa bem pavio curto que acaba não analisando todo o cenário, pede alguns detalhes, porque primeiro é fácil, depois eu penso. As executoras, elas estão assim, ó, desde que começou. Quem são as executoras aí? Sabia. E aí a gente tem o perfil analista, que é uma pessoa o quê? Analítica, detalhista, organizada, com tendência aí para o perfeccionismo. Ela tem necessidade do reforço de aprovação. Então é aquela pessoa na sua equipe, por exemplo, que ela precisa saber que você está satisfeita com o trabalho dela, que um feedback negativo vai doer muito mais nela do que nas outras pessoas. Ela é uma pessoa mais melancólica, vamos colocar assim. Ela precisa, então, dessa segurança, ela pode ser excessivamente crítica. Eu falo que o analista mede a pessoa pela própria régua, mas a régua do analista tem 1 metro, é cravejada de diamante. Então, a sua régua, a sua autocobrança é muito alta, logo, ela não aceita qualquer coisa. Temos analistas por aí? Com certeza, né, gente? Depois dessa descrição, tem até vergonha de levantar a mão. E agora, né? O que eu faço? Bom, eu estou vendo um cochicho aqui. Pode ser que eu não esteja vendo lá nos centros, então consultores me digam. Quem se identificou com mais de um perfil e está com aquela cara aí agora? Sabia? A gente geralmente tem 2 perfis predominantes, tá? Então, pode ser mesmo que você tenha 2 perfis. E esses perfis, eles são uma foto. Eles não são um filme inteiro da sua vida. Então, eles podem representar um momento. Eu já fui executora comunicadora por muito tempo e hoje eu estou comunicadora executora. Eu consigo dizer exatamente quando isso mudou. Há 3 anos, não, há 3 anos, não tem há 3 anos atrás, peraí. Há 3 anos, eu fiz uma transição de carreira. Quando eu trabalhava dentro de empresas onde eu era a única mulher numa posição de liderança com uma equipe predominantemente masculina, eu era muito mais executora do que comunicadora. Porque é isso que a estrutura predominantemente masculina faz com a gente. A gente precisa falar mais alto. Então, eu reverberava esse perfil muito mais. Corta para os últimos anos, em que além de eu trabalhar com treinamento e desenvolvimento de pessoas, eu tenho, como bem lembrado, eu nunca tinha me tocado disso até poucos instantes quando a Mari me apresentou, uma função de influenciadora. E isso acaba fazendo com o meu lado comunicativo precisa estar muito aflorado. Porque se o meu trabalho é predominantemente em redes sociais, a minha sociabilidade precisa ser mais trabalhada. Deu para entender que perfil não é destino, é informação e autoconhecimento? Ok? Ótimo. Meninas aí do centro, temos questões, se identificaram, até aqui tudo bem? Então tá bom. Eu preciso da minha cola, alguém me ajuda? Pode, Wagner, você pode voltar para a apresentação, por favor?
É só O porque é equipamento visual. que estava compartilhando desconectou. Ah, tudo bem. Quem sabe faz ao vivo, gente. Então vamos lá. Quando a gente pensa na forma de fazer as coisas, como que eu avalio uma equipe, olho para o que as pessoas estão fazendo e identifico, ou pelo menos começo a identificar um perfil. Um executor é aquele que quer fazer rápido. Um comunicador quer fazer diferente, gosta de uma novidade. Já o planejador, ele quer cooperar, ele quer fazer junto. E o analista quer fazer certo. Então, a gente vai sempre olhar para essa régua. O que, que um executor valoriza? Ele valoriza os resultados. Você colocou uma meta, ele bateu, ele vai ficar feliz em saber que ele bateu a meta. O que, que um comunicador valoriza? Relações interpessoais, convívio social. Então, ele gosta de fazer as coisas e das pessoas, sabe, mostrar que as pessoas sabem que ele fez bem, de estar ali, centro das atenções. A gente tem mais isso. O planejador, ele gosta da sensação de pertencimento. Então, de que ele está construindo com você, de que ele é importante para a equipe. E o analista, ele gosta de se aprofundar em conhecimento, de ter ali um determinado controle da situação, de conseguir ter tempo para fazer as coisas com qualidade. Então, se você tem uma pessoa que é mais analista na sua equipe, mas você quer que ela dê aquele jeitinho, você quer que ela faça rápido, você não está tão preocupada se vai ser do melhor jeito, você só quer que aconteça, saiba que você vai estar colocando essa pessoa num ponto de desafio. Então, a linguagem com ela vai ser outra e a gente vai falar disso daqui a pouco. Um dos pontos que vocês votaram no tema estava muito relacionado à motivação. Então, a gente precisa pensar que as pessoas se motivam em formas diferentes. Um executor, ele se motiva por desafio, por movimento, por competitividade. Ele gosta de estar sempre se desafiando. Um comunicador, ele se motiva pela possibilidade de conectar, de interagir, de fazer coisas novas. Um planejador, ele se motiva pela linearidade, por um ambiente onde ele não precisa trocar de prioridade toda hora, ele consegue ter espaço para fazer as coisas, um ambiente também que é harmônico. Enquanto um executor não liga de ser um ambiente, sei lá, batendo boca, um planejador se desestrutura com isso. Então, o ambiente de trabalho para ele é um fator motivacional. E o analista é quando ele tem tempo de fazer as coisas de forma concentrada, de não ficar sendo perturbado toda hora alguém perguntando alguma coisa, e reforço de aprovação. O que é o reforço de aprovação? Gente, elogia o cara. Fala que o trabalho está bem feito. Ah, mas não é mais do que a obrigação. Poxa, talvez não seja, mas vocês não estão querendo motivar a pessoa para fazer mais? Então, o reforço de aprovação é uma coisa muito importante, que pode ser um desafio quando a gente está falando de perfis que não precisam disso, que não se interessam por isso. Então, enxergar essas diferenças faz a gente também refletir que motivar a pessoa não é sobre o que a gente quer, é sobre que energia a gente coloca para o outro. Faz sentido, Mari? Faz super sentido, e te ouvindo, eu acho que esses testes, né, que ela comentou que é um assessment de personalidade, eu acho que ele é muito rico para autoconhecimento, né, porque é isso, todas nós aqui hoje temos fortalezas e várias coisas, né, vários calcanhares de Aquiles que vão caminhando na nossa jornada com a gente. E quando a gente assume um cargo de liderança, tal, isso, se você não tem esse conhecimento, se você não para refletir sobre quem é você, como você vai se posicionar, como você vai gestionar, fazer uma negociação, fazer a gestão do seu time, a chance de você dar um tiro no pé quando você não é reforçado da forma que o seu perfil, teoricamente, prefere,
é alta. Então, você está me falando isso para a gente aqui, eu estou refletindo sobre isso. E como é uma responsabilidade gigante da nossa parte, né? Quando a gente assume ser líder de pessoas, de fazendas, de negociações, porque são outras vidas, com outras perspectivas, com outras histórias e outros perfis. Então, é uma arte mesmo. E interesses completamente diferentes dos nossos, né? O grande desafio é justamente esse: como é que a gente junta uma equipe competente tecnicamente, que pode executar o trabalho, que compra a nossa visão, né, ou aquilo que a gente busca para ela, e ao mesmo tempo a gente não desanda tudo fazendo do nosso jeito, mas se predispondo a fazer do jeito do outro. Além, né, de ser um grande desafio para as pessoas, ele é um grande desafio para a gente individualmente, que tem que muitas vezes fazer o que não quer, né? Fazer de outro jeito, silenciar as nossas próprias vozes internas e falar, ok, vou fazer isso porque vai ser melhor e não porque eu quero. Então, liderança também é muito sobre maturidade, né? E quando a gente olha para trás, a gente vê quanta coisa a gente já fez de errado e o quanto isso é diferente. Posso até dar um outro tipo de exemplo? Eu estou no meu segundo casamento. E já falei para vocês, tenho um perfil comunicador executor. Eu sou casada com um japonês, analista, 200% meu oposto. E aí, quando eu entrei no casamento, divórcio é um negócio tão difícil, gente, que eu entrei que eu não vou passar mais por isso. Quis casar, agora vai morrer comigo. Então, toda vez que tem algum problema, eu falo: olha, eu não vou embora, eu não vou sair daqui, nós vamos resolver, porque nós vamos fazer diferente. Mas o diferente é falar na língua dele, né? Então eu posso estar com ódio. Eu vou dizer: eu reconheço que você é bom nisso, 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 que você fez bem isso, 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 porque ele é analista e ele precisa de reforço de quê? Aprovação. Se ele não estiver se sentindo validado, a gente vai entrar numa briga homérica, que eu sou boa da briga, né, gente? Comunicadora tem argumento para tudo. Mas qual é o propósito final? Casei com ele, não contra ele. Então, você lidera uma equipe para fazer um resultado com você, não contra você. E isso quer dizer que a gente vai ter que se engolir algumas vezes para Gente, ela falar é na muito linguagem do evoluída, né? outro. São muitos anos de terapia, né? Um divórcio, uma guarda compartilhada de cachorro com o ex-marido. É o que tem, né, gente? Eu adoro uma treta. Ariana, né? Ariana ainda, então. Mas é muito disso, né? Porque com o marido a gente ainda pode dar uma brigadinha, né? O casamento dela é longo, nunca divorciou, então assim, tá nadando em águas tranquilas. Casamento nunca é tranquilo, né, gente? Jovens, casem, é ótimo. É difícil, tá? Mas de qualquer forma, é essa predisposição de colocar o resultado, o objetivo final nessa interação. Até aqui, tudo bem? Então, ótimo. Qual é um ponto que a gente precisa entender, então? Temos ali, identificamos mais ou menos o nosso perfil, mas os estilos de liderança também são diferentes. Não existe estilo de liderança certo. Lembra da Mulher Maravilha que não existe? Existe estilo de liderança adequado. E aí, você pode ter um estilo de liderança mais dominante, onde você assume essa postura de comando. Eu sei, eu mando, eu defendo, eu gosto das mudanças, eu prefiro dar ordens, eu não sou muito aberta a sugestões. Posso ter um estilo de liderança informal, desprendimento de regra, mais voltado para as pessoas do que para as coisas, vai alcançar os objetivos mais ali no diálogo, no relacionamento. Um estilo de liderança mais condescendente, que muitas vezes é quando eu anulo a minha posição. Eu sei que eu tenho que fazer aquilo, mas eu tenho tanto receio que as pessoas não me enxerguem como líder, que eu finjo que eu não sou. Então, eu fico aberta à crítica, mas eu absorvo ela.
aquela crítica fica martelando na minha cabeça. Então, não estou tão aberta assim, né? Só estou arranjando problema para resolver na terapia. E exerce liderança passando instrução. E a gente tem a liderança mais formal, que é aquela mais racional, é aquela que é mais controladora, que vai pensar ali nos procedimentos, nas instruções, nos passo a passo. Ok? Qual que é um ponto importante? É a gente entender as características, né? Então, a gente já falou de algumas, mas vamos pensar que uma liderança dominante é aquela que tem o raciocínio rápido, mas também é impaciente. A liderança condescendente, ela tem padrões muito elevados e ela é mais racional. Ela desconsidera um pouco tudo isso que a gente está falando do comportamental, de como que bate no emocional daquela pessoa e acaba sendo mais individualista, tipo, eu vou, vocês me sigam. A liderança formal é sistemática, lidera pela regra, ela precisa ver acontecer, não dá para vir alguém dando uma ideia muito criativa, abstrata, que você não vai enxergar. E a liderança informal, ela tem prazer em delegar, mas ela falha em controlar. É quando eu viro mais amiga do que líder. Eu gosto muito de um conceito de liderança, que é a gente aprender a ser firme com os problemas e suave com as pessoas. Quando a gente é firme com as questões, a gente vai entender que o seu papel como líder é resolver aquilo, é trazer resultado. Mas sendo suave com as pessoas, você entende que não é pessoal, é situacional. Então, eu posso ser exigente, sim, mas eu não preciso ser exigente chamando a pessoa de incompetente. Tem uma linha tênue que precisa ser respeitada. E aí, como que a gente motiva, então, os diferentes perfis? O que que a gente... Vou voltar para vocês focarem só em um. O que que a gente faz? Então, com um comunicador, é importante reconhecer as ideias, mas escrever o que foi acordado, porque lembra que ele tem muita iniciativa e pouca acabativa? Então, uma pessoa ótima de papo, meu Deus, resolve tudo, mas não fala não para nada. Então, ele vai aceitando, vai aceitando, vai aceitando, tá tudo atrasado, mas ele fala que vai dar conta. E aí, ele vai te dar um nó depois. Ah, tinha entendido que era para outro dia. Então, mantenha o relacionamento, faça a interação, mas anote. Planejador. Não fala do jeito que eu falo, que é muito rápido. Fala pausado. Ele precisa de um tempinho ali para processar. Faz perguntas e ouça. E mostra interesse nele como pessoa. Como executor, muitas vezes você está ali fazendo uma coisa, você chega ali para ela... Como é seu nome? Isso. Eu chego aqui para Fernanda e falo assim, Fernanda, você tem um material que você tinha que me entregar hoje? Oi, Fernanda, bom dia. Pode me emprestar, pode me trazer o resultado do relatório que eu te pedi? Se a Fernanda for planejadora, ela vai passar o dia ruminando com aquilo que como é que eu não falo bom dia? Tudo bem? Como foi seu fim de semana? Você pode passar o relatório para mim? Dá para entender a diferença? Um executor não vai se importar, ele é direto ao ponto. Mas um planejador vai. E eu estou vendo as cabecinhas fazendo sim, como prova de que muitas vezes não falo nem bom dia. Eu tinha um chefe que dizia para mim assim: eu não quero saber se o pato é macho, eu quero o ovo. Mas será que a gente precisa ficar reproduzindo essas lideranças masculinas? Não. Bom, executor, foca na tarefa. Deixa ele descobrir as coisas por ele mesmo, negocie e não seja tão sentimental. Não vai adiantar falar que seu cachorro teve dor de barriga e que não tá bem e que você não vai poder. Ninguém, ele não quer saber. Ele quer o ovo. Analista, mostra vantagem e desvantagem, dê informação, não peça só uma coisa sem explicar os porquês. O analista precisa de contexto. Ok? Útil, importante, interessante, está fazendo sentido? Ai, muito fraco, gente. Estou aqui gastando latim. Então tá bom. O que não fazer?
com o comunicador. Não seja fria e impessoal, pergunta do fim de semana, do filho, do cachorro, uma perguntinha só. Dá uma cortada, porque senão ele vai falar o resto da vida. Mas uma perguntinha. Executor, não fica dando muito detalhe. Vai direto ao ponto, dá o ovo. Deixa ele perguntar o detalhe, aí você entra. Assim que fala com você, Mari? Um pouco. Planejador. Não fica falando para ele começar uma coisa, daqui a pouco você muda de ideia e fala para ele fazer outra e ele fica assim, ó, igual bolinha de ping-pong. Ele não vai fazer, vai se perder, vai dar tilt. Então, lista a prioridade, deixa ele trabalhar naquele, não fica apressando, que é uma coisa que a gente faz. Já fez? Já tá pronto? Mas já terminou? Tá? Não vai dar. Analista, não esquece os detalhes. Olha só como essa vida é ingrata. Para um não pode dar muito detalhe, o outro tem que dar um pouco mais de detalhe. Liderar é para as fortes mesmo. Total, gente. Eu estou me vendo aqui em comunicadora executora. E aí eu queria ouvir, vou chamar a Silvia, porque eu conheci a Silvia ontem, pela primeira vez a gente fez uma reuniãozinha antes, né, da gente estar aqui no palco, e ela falava para mim, ela falava assim, porque eu sou dominante executora, e fala não sei o quê, e eu falei, bom, ok, senti isso conversando com ela, e ela é CEO de uma empresa presente mais em 1000 fazendas, ou seja, ela está realmente ali na raiz do agro. Silvia, com você agora eu queria que você desse um relato sobre a sua experiência e depois de ouvir tudo isso que a Mari comentou aqui com a gente. Será que ela está aí? Vê se o seu som está desligado. Oi, é que está dando microfonia aqui, peraí. Aí, acho que agora deu certo. Bom, gente, parabéns aí pela explicação, Marielle. A ferramenta DISC, gente, vocês viram ali, que ela tem praticamente 98% de assertividade. Então, eu já fiz alguns DISCs também, já mudei um pouco, né? Mas o meu nível de executora, ele realmente é muito acentuado, muito mesmo. Então, quais são os benefícios que eu vejo quando o líder, quando o empresário, quando o fazendeiro conhece essa ferramenta? Primeiro, ele vai se autoconhecer, vai se identificar, ele vai verificar ali o que ele gosta de fazer, como que ele gosta de abordar, e ele vai identificar na equipe dele mais ou menos o perfil que provavelmente aquela pessoa é, às vezes, sem precisar nem aplicar, né? Os cargos nas empresas, na fazenda, cada cargo ele vai pedir habilidades de perfis. Por exemplo, eu não vou colocar um analista na minha área comercial. Ele vai sofrer demais, né? Porque ele gosta de coisas detalhadas, ele vai precisar se comunicar, e muitas vezes a comunicação para ele é uma coisa mais difícil. Então, qual o serviço que eu vou dar para ele? Uma coisa que seja mais de análise mesmo, de concentração. Então, por que a análise do DISC é tão importante? Eu costumo falar que é ouro em pó mesmo. Eu sempre me considerei uma pessoa dos números, né? Na minha vida inteira eu sempre fui dos números e eu vim desenvolver o meu lado de habilidade pessoal faz uns 5 anos, quando eu fiz as minhas formações no IBC com o José Roberto Marques, né? Em que ele fala que nós, seres humanos, sempre tocamos as almas, né, das outras pessoas. Então, o líder ele vai tocar a alma do outro. Então, quanto mais ele conhecer o outro, mais efetivamente ele vai entender, adequar aquele outro às tarefas da empresa e fazer com que aquela pessoa seja feliz também, né? Quando você fala aí, Marielle também já foi executor e tal, mas eu já fui meme várias vezes, tá? Então, eu me policio, porque quando eu recebo um comunicador lá na minha sala, então, por exemplo, às vezes eu tenho reuniões de 15, 20 minutos, eu tenho, sei lá, 10 no dia.
E o comunicador chega, eu falei assim, olha, você vem, a nossa reunião vai ser às 10 horas da manhã, você já traz tudo pontuado, porque eu só vou ter 15 minutos, pode até ser que eu tenha 30, mas eu falo para ele que eu só tenho 15, para ver se ele se adequa um pouquinho a mim. Porque, gente, eu já fui até mal educada mesmo, que eu fiz assim para a pessoa, ó. Gente, olha o tempo, eu já mostrei o relógio, isso é falta de educação, mas eu realmente não aguentei, porque em 20 minutos ele nem tinha tocado no assunto pauta, ele estava enrolando ali, dando voltas. Então, de comunicador para comunicador, isso é maravilhoso. Para o executor, que ele gosta de fazer as coisas rápido, o tempo para ele é um bem tão valioso, aquilo para ele é uma dor. Então, eu comecei, depois das minhas formações, eu comecei a me entender melhor e a entender aos pares. O que eu percebi, depois fazendo uma análise, desde quando eu era liderada, né, a partir de quando depois eu liderei pessoas, hoje a nossa empresa tem 30 pessoas, e acaba que eu sou a CEO da empresa, então eu agrego tudo mesmo, né? As equipes de alta performance, as equipes de maior produtividade, de maior entrega, são justamente aquelas equipes que têm pessoas diferentes, pessoas com perfis diferentes que vão se completar. Então, a ferramenta é muito positiva, né? Como eu falei, assim, é meio que um ouro em pó mesmo, onde você vai identificar ali quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? Onde que você deve trabalhar. Então, por exemplo, eu me esforço ao máximo para perder um minuto e falar uma frase, mas é uma coisa que é um esforço mesmo, é um trabalho comigo que eu faço diariamente, porque se eu pudesse ir direto ao ponto todas as vezes, eu iria, porque é o que me faz feliz, tá? Então, eu acho assim, Marielle, muito positivo, né? Tudo que você colocou. Acho que quando eu fiz a minha primeira formação no IBC, eu saí de lá olhando as pessoas e classificando as pessoas. Ah, essa é analista, você aqui é dominante, você é isso, você é aquilo. Então, virou assim, meio que uma coisa assim, eu bati o olho, essa pessoa é dominante, então tem que falar com ela desse jeito. Ah, esse daqui é comunicador, então eu vou tratar com ele. Então, sabe o que também facilita muito quando a gente entende as pessoas? A questão da conexão. Então, você consegue se conectar com aquela pessoa porque você entende o que é importante para ela. Então, a liderança fica muito mais fluida, né? E quando você está liderando, né, quando você está motivando a equipe, você tem que entender que você está tocando mesmo a alma daquela pessoa e que, de repente, uma ação sua pode afetar a outra pessoa de uma forma que ela pode ficar triste, de produtiva, ela pode ficar improdutiva. Se você aloca a pessoa numa função que as habilidades não estão compatíveis com o perfil dela, ela vai sofrer, muitas vezes ela não vai entregar o que você precisa e a produtividade não vai ser a melhor. Então, quando a gente entende as pessoas, a gente consegue alocar essas pessoas nas suas funções, e isso é uma jornada que a gente vai aprendendo com o tempo, né? A liderança, a gente desenvolve, ela é aprendida, é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, a gente vai aprendendo com as pessoas. E eu falo assim, que a liderança é uma atividade, é um papel de muita responsabilidade, porque você está afetando outras pessoas, você está agindo na vida de outras pessoas, você está impactando a vida de outras pessoas. Então, liderar é uma atividade que deve ser feita com muito amor e muita responsabilidade. Obrigada, Silvia. Bom, entendemos até aqui que conhecer os diferentes perfis pode nos ajudar na nossa liderança e também a gente a se entender um pouquinho como líder, né? A ideia agora, então, é a gente falar sobre como que a gente se comunica nesse sentido. Quando a gente fala de posicionamento líder, a gente também está falando de comunicação. E comunicação não é sobre o que você fala.
Comunicação é sobre o que o outro entende. Ter um perfil comunicador não quer dizer que você seja boa comunicadora, quer dizer que você é faladeira. Mas falar, qualquer papagaio fala. Se comunicar é sobre o outro. Quando vocês forem se comunicar com alguém, vocês vão lembrar que em algum momento tem uma menina meio perua e um japonês de 1,90 m discutindo que não vão sair daquele casamento e ela tá morrendo de ódio, mas tá validando ele. Porque comunicação é sobre o outro, ok? E isso virou um lema na minha vida, porque no final, eu sempre falo, né, para todo mundo, porque a gente sempre cai naquela, entre aspas, desculpa, falando, cara, mas a minha intenção não foi essa. E é exatamente isso, né? No final, não importa a sua intenção, porque foi como você foi interpretado pelo outro e o que você gerou nele. Então, isso realmente é um ponto. A comunicação, assim, você ter isso na cabeça e que a comunicação, você está sempre parte do pressuposto que tem outra ou outras pessoas do outro lado, né? Então, acho que isso é o meu lema hoje em dia. Eu tinha um chefe que ele me falava que a ofensa está no outro. Então, às vezes a gente fala, não, mas não quis dizer isso. Mas para mim isso não é um problema. Mas para o outro é muito pesado. Então a ofensa está no outro porque a comunicação é sobre o que ele entende mesmo, né? Exatamente. Mas é tão lindo esse discurso, né? Como é que faz na prática? Vamos pensar aí nessas ideias. A gente primeiro vai entender o que é comunicação assertiva. Comunicação assertiva é quando eu falo o que precisa ser dito de forma direta e clara, sem quebrar o outro, nutrindo as relações. A gente tem duas grandes tendências em comunicação, até dependendo do nosso perfil. A gente pode ter uma comunicação agressiva, que é aquela que agride, que ofende, eu falo alto, eu faço acontecer. E a gente pode ter uma comunicação passiva, que é quando eu deixo de me posicionar, eu deixo de falar, eu me engulo. E aí eu acabo perdendo essa postura da liderança que é tão exigida da gente. Então, o que a gente precisa pensar? Quais são as premissas da comunicação assertiva? A primeira coisa, ela precisa ser clara e objetiva. E isso que a Silvia estava falando, de tipo, mostrar o relógio, é porque a outra pessoa, ela tá zero preocupada em ser objetiva. Eu tinha um funcionário que eu falava, ele chama Hudson. Eu falava, Hudson, a sensação que eu tenho é que quando eu tô falando com você, você tá lá naquele desenhinho do Mundo de Bob. Meninas jovens, por favor, joga no YouTube, tá? Mas desenho do Mundo de Bob era isso, o menino vivia no mundo da imaginação, e aí o início lá do desenho, ele tava caminhandinho de bicicletinha, porque assim, eu tô falando A, ele tá contando o alfabeto inteiro e não chega no ponto final. Então, isso não é uma comunicação assertiva. É preferível que você fale menos coisas de forma mais clara do que você trazer um contexto todo que não chega em lugar nenhum. Segundo ponto é vocabulário adequado. Você pode ter a sua forma de falar, a sua forma de agir, você pode entender muito do que você faz, do seu negócio, mas se o outro não compreender as palavras que você está dizendo, não vai fazer sentido. Tem gente que acha, principalmente no meu ramo, que a gente precisa parecer, para a gente parecer inteligente, a gente tem que falar muita palavra difícil. E aí a pessoa fala uma série de siglas, de termos em inglês, e não faz sentido, as pessoas estão só achando que ela está falando, mas não está ficando claro. Então, usar o vocabulário adequado para o outro. Terceiro ponto, estilo conversante e cordial. Existe um estudo que mostra que as palavras, quando elas têm o som prolongado, elas tendem a parecer mais cordiais. Vou te dar um exemplo. Como que é seu nome? Você. Uhum. Bruna, agora eu vou chamar ela também. Como que você?
Ana, tô aqui com a Bruna e com a Ana, a gente trabalha junto e resolveu almoçar. Bruna, vamos almoçar comigo? Sim. Ana, vamos almoçar comigo? Sim. Quem te parece mais cordial para aceitar esse convite? A Ana. O que mudou? No WhatsApp a gente faz vários M's ali no final, porque o som mais breve, mais curto, ele parece ríspido. É uma bobagem, se a gente for pensar. É uma coisa de nada. Mas não mudou? Então, estilo conversante, primeiro como disse Mari, conversa tem outra pessoa, senão é monólogo. Mesmo aqui, que a gente está numa posição de palestra, de treinamento, eu sinto que eu estou conversando com vocês. Espero que vocês também sintam isso. Mas por quê? Porque eu faço pergunta, porque eu olho no olho de vocês, porque eu sei quem que tá balançando a cabeça, quem que tá morgando no WhatsApp. Mentira, não vi ninguém no WhatsApp. Quarto ponto, saber ouvir e colocar-se no lugar do outro. Comunicação é sobre o que o outro fala. Eu pareço assim, bem piruinha e menininha, mas eu tenho uma boca suja terrível. Eu falo muito palavrão. E eu tenho uma amiga que ela se dói. Tipo, ouvir um palavrão para ela é uma ofensa muito grave. Então, eu escrevo, eu mando áudio, depois eu falo, viu, mas não foi bem isso que eu quis dizer, viu? Essa ideia é só uma forma de falar, só um jeito aqui. Então, colocar no lugar do outro. Não me faz falta não falar falando. Sou viciada até agora, acho que não falei nenhum, espero. Qualquer coisa vocês me avisam. Mas é isso, qual que é essa linguagem do outro? Como que é o perfil dele, né? Como que eu me coloco à disposição para ouvir? Quinto ponto, falar contato, mas de modo firme. Não dá para fazer isso, não tem como. Diga não. E esse é um desafio que as mulheres têm. A gente não diz não. A A gente não foi educada quase a dizer não, É né? isso. Não é esperado que a gente fala não, a social. gente tem que dar conta de tudo, né? E aí a gente não diz não. E aí quando a gente não diz não, não é que a gente fica bem com isso não. A gente fica sobrecarregada, a gente não dorme, a gente precisa resolver umas coisas e fica com aquilo. Não tá errado dizer não. É a forma como fala. Tem vergonha de falar não. É a forma como fala. Gostaria de te ajudar, mas eu não posso. Ponto. Eu uso sempre esse esquema. Agradece, contextualiza, recusa. Agradece, recusa, contribui. Gostaria, obrigada por você me lembrar disso. Ou gostaria de fazer isso, mas não posso. Agradeci, contextualizei e recusei. Agora eu posso agradecer, obrigada por você ter lembrado disso, mas eu não tenho como te ajudar. Porém, eu conheço seu nome. Mas eu conheço a Gisele e talvez ela possa. Contribuo. E movo, vou para frente. Ok? E o sexto ponto é confirmar o entendimento. Eu tinha uma estagiária que me ajudava com as coisas, eu tinha uma reunião com a diretoria no dia seguinte e precisava que ela levantasse umas informações para mim. Passei ali a lista de prioridade e eu falei, Karen, esse aqui eu preciso urgente, é prioridade 0. Dia seguinte, 9 da manhã, na sala da diretoria, Karen, cadê a informação? Eu não fiz. Por quê? Você disse que a prioridade era 0. Quem tá errada? Os dois? Você tá querendo jogar só em mim, amiga? É isso? Eu errada porque eu sou a líder dela. Mas confirmar o entendimento vale para os dois.
Karen, ficou claro para você? Esse aqui é o mais importante, eu preciso para amanhã, tá? Ou ela pode ter ficado confusa realmente. Como que eu falo que é urgente e prioridade zero não era um jargão conhecido por ela? Mari, só para entender, esse aqui é o último da lista, né? Olha quanta coisa a gente resolve quando a gente usa o finalzinho ali da conversa para confirmar o entendimento. Ficou claro? Deu para entender? Fez sentido esses 6 pilares? É isso que a gente precisa pensar na hora de se comunicar. Mas o que a gente tem também é uma técnica, que não venho aqui dizer só o que você tem que fazer, eu quero mostrar como. A gente tem uma técnica que se chama STAR. Então, é um acrônimo, já chego lá, mas é uma estrutura em que você coloca as coisas que você precisa falar para que você se atenha ao que é importante, passe a informação e consiga ser mais clara e mais assertiva na hora de se comunicar. Pode ser para responder pergunta, pode ser na hora de dar um feedback, que é uma coisa muito importante para a equipe, e a gente vai trabalhar nisso. Ele que nos ajuda nesse desafio de ser firme com os problemas e suave com as pessoas, sem que a conversa desencadeie para uma bateção de boca, para que você consiga se ater aos pontos. Então, primeiro o S ali, ele diz situação. Eu vou introduzir o assunto, mas eu trago um contexto geral, trago um breve histórico. Se não, já aconteceu com vocês? Vocês estão ali trabalhando, pensando numa coisa. Aí você pergunta para a pessoa um negócio do nada, e ela não faz ideia do que você está falando, porque você estava aqui batendo com seus botões. Eu sou mestre nisso. É o S que falta, né? Um breve contexto. Ontem aconteceu isso, semana passada foi isso, estou pensando sobre isso. É o trailer do filme, faz um spoiler ali. É o S. A gente vem depois com a tarefa, que é o problema e os desafios que você está enfrentando. Vai ficar mais fácil, fique tranquilo. Terceiro é a ação. O que aconteceu de fato? Muitas vezes a gente pula o S e o T para o que aconteceu e a pessoa nem sabe ali do que está falando. E o R é o resultado, o impacto positivo ou negativo daquilo que você está dizendo. Vou esperar a pausa para as fotos, por favor. Vocês me mandem as fotos depois, que a blogueiragem sempre vence. Eu tenho conteúdo para fazer, tá? Vamos mostrar como que vai ficar esse exemplo? Vou dar um feedback. Como é seu nome? Valquíria. Digamos que você fez um trabalho bom ou você vai elogiar o trabalho de alguém. Geralmente a gente faz assim: bom trabalho, hein, Valquíria? Ficou bom isso aí, hein, Valquíria? Dá uma estrelinha na testa ali da pessoa. Como que a gente pode usar o estar para fazer com que o nosso feedback ele reverbere melhor nessa pessoa, ele sirva como motivação, como a tal da reafirmação que a pessoa precisa? Valquíria, semana passada a gente teve um cliente reclamando do mau atendimento. Ele chegou aqui super nervoso. Qual foi a situação? Na semana passada. Qual foi a questão, a tarefa? O cliente chegou nervoso. O que a Valquíria fez? Você o acalmou, você ouviu o que ele tinha a dizer, você propôs soluções, você até ofereceu um desconto. A maior parte do que eu estou falando está na ação positiva que ela fez. Você reverteu o problema e ainda fez uma venda. Foi ótimo, parabéns. Foi melhor ou pior do que receber um valeu aí, Valquíria, bom trabalho, hein? A gente se sente melhor, a gente se sente mais validada, a gente se sente realizada, olha, realmente, porque nem sempre a gente se dá conta de que a gente está fazendo isso no dia a dia. Agora vamos usar um feedback de melhoria? Quero seu nome. Isabelle. Bom, Isabelle, você está atendendo os clientes maus, cara. Não tem mais jeito. Esse é um feedback que a gente daria. Vamos usar o estar. Isabelle, na última semana, eu fiquei aqui na loja e eu percebi que um cliente chegou e ele ficou aleatório aqui.
Você estava conversando no WhatsApp, em vez de atender o cliente, ele se sentiu ignorado. Se você tivesse atenta e desse ali um atendimento cordial, um cumprimento de boas-vindas, por exemplo, você teria atendido melhor esse cliente e talvez fechado a venda do dia. Podemos melhorar nisso? Não fica um feedback mais construtivo que de fato leva a pessoa a agir do que só um desabafo? Eu falei que eu não ia falar nenhum palavrão, gente, mas eu vou falar. Tem muita gente que fala que feedback é feedback, que é, na verdade, assim, vai levar uma bronca. A gente trabalha com adulto. Nem com criança dá certo só dar bronca, né? Mas a gente trabalha com adulto. A gente não está aqui para desabafar. A gente não está aqui para liberar as nossas frustrações. E eu não estou dizendo que isso não acontece. Eu estou dizendo que quando a gente faz as coisas de forma intencional, a gente consegue usar os feedbacks como uma ferramenta de fato, tanto para o desenvolvimento do funcionário, mas principalmente para os seus objetivos, porque a sua loja vai vender mais, porque seus clientes vão estar melhor atendidos, vão falar melhor de você. E no fim das contas, a gente lidera para isso, não é? Para que os nossos negócios prosperem. Até aqui, temos dúvidas, perguntas, questionamentos, reclamações, a hora é essa? Pessoal, a gente pessoal dos centros também, se quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, dividir com a gente também. Ficou claro? Acha replicável? Eu acho esse o ponto importante. Acha replicável? Acha que é uma técnica que pode ser utilizada a partir de agora? Gente, não vou ficar gastando meu carisma, vamos lá. Acha não? Sim, e vocês, centros, tudo certo por aí? Podem pontuar, tá? Alguém levantou a mão? Não, pode só levantar qualquer coisa, tá? Bom, e aí, quando a gente lidera uma equipe, a gente precisa tentar estruturar um pouquinho o nosso formato de comunicação. Então, aqui eu vou trazer uma sugestão de agenda para vocês. Se a gente só der feedback para nossa equipe quando for para reclamar, eles vão continuar com aquele conceito errado. Então, um ponto importante é que a gente tenha ali um alinhamento semanal, pode ser com todo mundo junto, mas de prioridade, o que deu certo, o que deu errado, o que está faltando, o que a gente precisa priorizar. Essa é uma agenda de liderança que a gente precisa ter. Na verdade, é uma agenda de gestão. Liderança é sobre influenciar. E gestão é sobre controle, sobre resultados, sobre o acompanhamento. Então, uma agenda de gestão envolve ter uma comunicação semanal para alinhar prioridade, colocar todo mundo na mesma página, evitar a famosa rádio peão, um ouviu, falou para o outro, quando chegou lá no final não era nada disso. Coloca todo mundo na mesma página. Uma reunião mensal para falar dos resultados, mostrar o desenvolvimento, feedbacks positivos, como eu dei para a Valquíria, são bem-vindos quando feitos também em grupo. Feedback de melhoria, faça no particular. Principalmente se for um analista, que vamos lembrar que ele vai ficar ruminando isso por muito tempo. E por fim, pelo menos a cada 3 meses, é interessante a gente ter um bate-papo individual com cada um. Ficou redundante, mas deu para entender, né? Justamente para alinhar, para dar feedback, para avaliar, para conseguir entender e ter ali na sua mão também informações importantes sobre para onde essa equipe está indo. Que barco é esse que a gente está dirigindo? Ok? Bom, feito isso, vamos falar um pouquinho dos desafios das mulheres na liderança? Tá bom. Quem aqui já ouviu falar da síndrome da impostora? Então vamos lá. Cerca de 85% das mulheres relatam que já sentiram a síndrome da impostora. A síndrome da impostora é aquela sensação de que a gente não é boa o suficiente.
de que em algum momento a gente vai fazer alguma coisa errada, as coisas não vão dar certo, a gente vai duvidar da gente mesma. Isso pode fazer com que a gente tenha uma autocrítica exagerada, então parece que nada do que a gente faz está bom, não consegue daí também validar as próprias conquistas. Ela também pode provocar a síndrome de burnout, que é justamente esse esgotamento que a gente chega, e ela também pode se manifestar em sentimentos de dúvida, medo do sucesso ou do fracasso, ou em comportamentos de autossabotagem. Eu vou falar de 4 manifestações que a gente pode ter da síndrome da impostora, e eu quero muito saber depois com quais vocês se identificam e se identificam, porque eu contesto um pouquinho esse número de 85%, tá? Primeira manifestação, a procrastinadora. O que é procrastinar? É quando você vai empurrando aquela coisa que você acha difícil, que você acha que você não vai dar conta, com a barriga. Você procrastina coisa importante, você vai criando sua própria justificativa. Ah, mas se não der certo é porque eu fiz de última hora. Tem alguma procrastinadora aqui? Temos algumas. Vamos para o próximo. Centralizadora. O terror da liderança. Ela não delega nada para ninguém. Ainda que algo possa facilmente ser feito por outra pessoa. Não coloca limite, não diz não, faz tudo sozinha, carrega tudo nas costas sozinha. Ela tem que mostrar que ela dá conta de tudo. Tem alguma centralizadora por aí? Vocês sabem que, como a Mari falou, eu trabalho muito nas redes sociais, e aí um belo dia uma seguidora me perguntou como é que eu fazia para dar conta de tudo. E a resposta, na verdade, tem duas. Claramente não dou. 2, fazendo tudo mal feito, é a única opção. Mas ela estava falando de coisas de casa, enfim. E eu falei que na minha casa, meu marido compartilha ali das responsabilidades também. Ela falou que ela não tinha como pedir para o marido dela fazer nada. Ela tinha uma criança de 3 anos, estava ali no puerpério dela, tinha acabado de ter um bebê, e que não dava para contar com o marido dela para isso, porque um dia ele perguntou para ela se precisava colocar sabão na máquina para lavar pano de chão. E aí eu falei, né? Bom, primeiro, eu espero muito que a gente se relacione com adultos funcionais. Segundo, que era o pior que podia acontecer se ele tivesse feito? Nada. O pano ia sair sujo. O cabra ia tirar lá, o pano tá sujo. Ele vai pensar, pô, vou lavar de novo, vou colocar sabão agora. Ou eu vou jogar no YouTube, ou eu vou perguntar para alguém, vou ligar para minha mãe, vou fazer alguma coisa. Agora, se a gente não puder delegar uma lavagem de pano no puerpério com 2 crianças e trabalhando, a gente vai delegar o que para quem? Delegar começa em casa. Começa também com como a gente está ensinando os nossos filhos a fazerem isso, principalmente as nossas filhas. Terceiro ponto, perfeccionista. A perfeccionista sempre se rebaixa em alguma coisa. Se você vier elogiar minha blusa, eu vou falar que eu comprei na Renner numa promoção ótima. É isso que eu vou fazer. Ainda que ainda que seja bom, ainda que você tenha feito algo bom, a perfeccionista ela sempre vai achar que ela poderia ter feito melhor, mais rápido, mais bonito, mais fácil. Ela tem dificuldade de aceitar o elogio porque a régua dela é cravejada de brilhante. Acontece que a perfeccionista ela está sempre esperando o momento perfeito para tomar decisão. E ele não chega. Alguma perfeccionista aí? E por fim, a gênia. A gênia precisa saber tudo, ela precisa dominar tudo, ela precisa aprender tudo muito rápido. Ela não pode errar. Imagina ela falar que ela não sabe. Ela não pode fazer isso, ela também não pode se questionar, porque ela não admite essa possibilidade. Porque o que é que vão pensar dela se ela disser não sei? Pode falar.
Eu ia chegar nisso, Ana, eu ia chegar nisso. O primeiro ponto era esse. Levanta a mão. A gente vai fazer isso bem agora. Levanta a mão ou mostra. Levantem aí também no centro que eu tô vendo, viu? Levanta a mão quem se identificou com a procrastinadora. Quem se identificou com a centralizadora? Quem se identificou com a gênia? Quem se identificou com a perfeccionista? E quem se identificou com todas? Respondendo o que a Ana falou naquele momento, sim, dá para a gente ser um pouco de cada. Dá para a gente ser um pouco em cada fase da nossa vida, às vezes em cada momento do nosso dia. Por quê? Porque contaram para a gente que a gente precisa ser muito boa em tudo. E ninguém é bom em tudo. Mas é uma forma de aprisionar mulheres quando a gente diz que elas precisam ser boas em tudo. O cabelo precisa estar hidratado, a gente precisa estar bem vestida, as crianças bem alimentadas, comendo orgânicos e sei lá mais o que. A gente precisa ter a pele boa, trabalhar muito bem, ser excelente amiga, precisa ser mãe como se não trabalhasse, mas precisa trabalhar como se não tivesse filhos. A conta não vai fechar. Por que que a gente precisa? E agora vamos lá. Alguém não se identificou com nenhuma impostora? É por isso que eu acho que essa pesquisa foi feita por um homem, porque 85% é muito pouco. A gente precisa entender por que que a gente faz isso. Não é doença, tá, gente? É só um nominho. Mas é porque é através do momento que a gente olha para o lado, vê tanta mulher aqui, interessante e interessada, que a gente admira e nenhuma levantou a mão e disse: eu não, eu me acho boba o suficiente. Que a gente percebe que o problema não é só nosso, que é a estrutura em que a gente está. E que a partir do momento que eu identifico um comportamento sabotador, eu tenho o poder de dizer: estou me sentindo assim, mas eu vou fazer apesar disso. Porque eu não sou a impostora que pensam de mim ou que eu penso de mim. Eu posso fazer o meu melhor. E no fim das contas, é só o que a gente pode fazer. A gente só pode fazer o nosso melhor. Nada além disso. E às vezes fazer o nosso melhor em determinado momento da vida, da carreira, da maternidade, do casamento, é fazer o mínimo. Tem dia que a gente só pode fazer o mínimo. E tem dia que a gente vai fazer melhor. É muito bom isso, porque se a gente fosse perguntar para os homens, provavelmente ia dar tipo 5%. Tem uma pesquisa muito boa que pergunta se se acha bonita, e aí 25% das mulheres falam que elas se acham bonita, e 93% dos homens se acham gatos. Então é isso, né? É muito louco. Você sabe que eu como dou consultoria nas empresas, eu faço assessment, né? E aí, em um dos índices do assessment, do relatório de perfil, ele tem um índice de positividade, que na verdade é medir a autoestima. E eu faço isso para homens e para mulheres, por mais que o meu foco seja no protagonismo, eu presto serviço para todos os gêneros. E até agora, e sei lá, em mais de 3.000 testes aplicados, eu só peguei 2 homens, não, 2 mulheres com autoestima alta e só um homem com autoestima baixa. Ele pode ser do jeito que for. Ele pode estar fazendo um teste porque ele não está performando bem e a empresa me contratou, tipo, recupera ou vai embora. Ele vai responder que ele é muito bom em tudo que ele faz. Que ele é o pai que ele pode ser, que ele é um ótimo marido, que ele é gato, ele pode ser desdentado, ter 2 fios de cabelo e vesgo. Ele vai falar que ele é gato. E não está errado, né? No final do dia, eu brinco lá em casa que eu falo, eu queria ter encapsulado a autoestima masculina para diariamente ir tomando, porque realmente É isso. E é social, obviamente. Não, claro que é social, mas é que não é uma guerra de gêneros. É o que a gente pode aprender disso e pegar para a gente também.
né? Eu falei da seguidora que não limpava, né, ou lavava o pano de chão. Quando eu casei a primeira vez, não foi por isso que deu errado, tá? Suas linguarudas, antes que vocês pensem. Quando eu casei a primeira vez, meu marido meu ex-marido já tinha 30 e poucos anos. A mãe dele acordava ele todos os dias na cama e falava: Oi? O pessoal aqui em Chapadão do Céu quer fazer um comentário. Por favor. Obrigada. Olá, boa tarde. Oi. Meu nome é Azuele. Eu estou aqui em Chapadão do Céu. Eu queria fazer um comentário sobre o que você falou mais cedo, Marielle, sobre essa síndrome da impostora. Eu sou psicóloga, atendo numa empresa do agro aqui da região, e eu percebo que a síndrome da impostora já nos ensina, a gente já é criada, eu tenho hoje 37 anos de idade, a gente já é criada desde muito cedo a nos mantermos muito humildes. E aí a gente entende que é errado a gente dizer, olha, eu não faço parte desses 85% dessa pesquisa porque eu me considero boa sim. E aí a gente pensa na nossa cabeça, não, eu não vou falar isso, porque o que vão pensar de mim? Como assim eu estou tão me achando a esse ponto de me excluir dos 85% e dizer que eu sou boa mesmo? Então, eu acredito que é muito cultural também. A gente está aqui no interior de Goiás, mas eu acho que isso permeia o país inteiro, no ramo do agro, isso permeia muito claramente. Então, não é bem-vindo uma mulher que chega dizendo que sabe, que entende daquele assunto. Você tem que se manter um pouco mais omissa, pelo menos no início, e eu percebi isso lá no meu emprego. Exatamente dessa forma, você tem que começar mais humilde para depois ir ganhando a confiança das pessoas e elas entenderem que você é capaz de fazer as coisas. E não você se autodeclarar muito boa naquilo. Acho que é isso. Perfeito, Sueli. E você está falando que você está aí no interior do Goiás, mas tem uma pesquisa feita em 2020 por duas pesquisadoras de Harvard que elas fizeram justamente essa avaliação. Elas juntaram mais de 1.000 pessoas para se autoavaliarem ali em relação ao seu desempenho profissional, entre homens e mulheres. E elas identificaram que as mulheres consistentemente se avaliavam como tendo uma performance 30% inferior às dos homens. E o gap, o estudo levantou 3 motivos para isso. Primeiro, o gap estava na confiança. O quanto a gente não confia na gente mesma, o quanto a gente não foi ensinada a, de fato, se posicionar dessa forma. O segundo estava que as mulheres eram avessas ao que eles chamam de autopromoção, que é a dizer, sim, sou boa, sim, eu posso fazer, sim, eu posso aprender fazendo, inclusive. E o terceiro ponto era que realmente a síndrome da impostora estava dominando aquela situação. Então, você está no interior do Goiás, mas isso acontece no mundo todo, porque ele é de fato estrutural. E a gente tem mesmo essa questão. Uma outra pesquisa disse que eles, né, a psicologia, uma universidade de psicologia, eles iam dar um prêmio, na verdade, aparecer na capa de uma revista, quem falasse sobre mulheres que tinham sucesso no trabalho. E aí, numa sala de 50 mulheres, uma indicou a outra e ninguém indicou a si mesma. Então, isso é realmente extremamente cultural. Comentário. Oi, tudo bem? Eu sou Bruna, sou promotora técnica de vendas em Angatuba e Capão Bonito, e eu me identifiquei muito com essa fala da questão da impostora, né? Porque eu acho que eu sou mãe também, e quando a gente vivencia a maternidade e traz também conciliando nossa atuação no agro, eu vejo que o desafio e a questão da autossabotagem é muito comum. Falando por mim mesma, né, que tive filho na pandemia, fiquei 2 anos longe do mercado, acho que quando eu tive a oportunidade de voltar a trabalhar na minha área, foi um grande desafio, porque a todo momento eu achava que eu não era boa. Então, eu acho que trabalhar a questão do autoconhecimento e reafirmar que a gente é capaz e que se a gente não sabe também está tudo bem, a gente aprende, eu acho que acaba sendo um grande desafio no nosso dia a dia, né? É isso mesmo, Bruna. E
tem uma frase da Cristina Junqueira que ela fala que a mulher grávida, ela é o mamífero mais eficiente do mundo, porque se literalmente produziu uma pessoa. Mas é incrível o quanto a gente é ensinada ou colocada num lugar de que isso não é bom o bastante. Eu ainda preciso produzir uma pessoa, doar literalmente meu sangue, meu leite, meu corpo, minha vida, mas eu ainda preciso ser muito boa em tudo. E você pode ser muito boa em tudo, mas não nos níveis de perfeição estratosféricos que a gente se aflige, né? Então, eu tô aqui para dizer que parabéns, você teve um filho na pandemia, ficou fora do mercado, tá trabalhando e tá aqui. Obrigada por estar aqui. E complementando, que eu acho que é lindo isso, de novo, eu sou mãe de duas e eu tenho uma amiga que ficou fora também do mercado e voltou depois de 4 anos. E ela estava numa postura muito de quase pedir desculpa, sabe? De eu fiquei fora, mas e tentando se justificar, eu falei, cara, corta. O papel materno talvez seja um dos que mais te dão resiliência, porque você não consegue controlar aquele bichinho, tá tudo certo, você leu tudo e aí acontece tudo do oposto. Berra, faz show, você não sabe o que está acontecendo, tal. Você planeja como ninguém, porque você passa a vida inteira planejando o que vai comer, o que você vai comprar, como que vai ser feito, o que vai... Então, assim, a gente também foi educada a não valorizar a maternidade, a educação, a ser dona de casa. Eu admiro muito mulheres que abriram mão, eventualmente, de trabalho para viver essa experiência, porque eu falo, eu acho que não ia rolar para mim. E é muito difícil. Então, assim, que legal que você passou por isso e que você está com a gente aqui hoje. Não sei se tem alguma outra mulher aí dos centros ou aqui que tenha passado por isso, mas parabéns, porque o processo e a vivência, a jornada da maternidade, de cuidar de filho, de educação, de casa, ela é muito desafiadora. E ela desenvolve habilidades e competências no final em você que talvez o dia a dia no trabalho não vai desenvolver. Eu acho que a gente precisa mesmo pensar em nomear as habilidades que a gente desenvolve, porque a gente só se vende com isso. E quando a gente sabe, quando a gente nomeia as habilidades, é colocar no currículo mesmo. Ninguém faz gestão de tempo melhor do que uma mãe. Ninguém lida com os desafios que precisam ser lidar melhor do que uma mãe. A minha irmã teve gêmeos há 1 ano e meio, e há 3 meses, um dos meus sobrinhos faleceu. E assim, a minha irmã parou de trabalhar, porque ela tem gêmeos, tá? Enfim, era uma loucura. E agora ela tá lidando com uma dor que não tem nome, enquanto ela cuida de um outro menino. Gente, homem nenhum aguenta um dia na vida da minha irmã. Exato. Exato. E assim, é um tipo de coisa que só uma mulher vai entender. Eu tô tentando engravidar há um tempo, ainda não consegui, né? E aí, você falando, eu fico pensando, né, nessa impostura, porque a sensação que a gente tem desde o início é essa, poxa. E aí, uma amiga minha, na verdade, até no auge da ingenuidade, ela falou assim, sabe o que é? Porque você trabalha muito, então você não abriu espaço para o filho vir. Mas a culpa ainda é minha? A culpa sempre é nossa. Então, o quanto a gente, como disse a Angelisa, a gente também não abre espaço para mulheres falarem, não abre espaço para fazer isso. A gente tem sempre que estar passando um trator por cima da outra. E é por isso que é tão importante que a gente tenha empresas que promovam esse tipo de encontro, porque é mais do que treinar habilidades. Eu posso treinar times de liderança independente do gênero, mas eu escolho treinar mulheres porque liderança para a mulher é mais do que uma habilidade, é todo um universo aberto, porque ela precisa fazer isso enquanto ela faz
todo o resto. E a gente precisa se orgulhar um pouco mais disso. Em Assis, eu acho que tem uma pessoa querendo fazer um comentário ou uma pergunta. A gente não está te ouvindo. Oi, Marielle, boa tarde. Boa tarde. Parabéns pela palestra. Para a gente aqui em Assis está sendo muito importante ouvir as suas palavras, porque no nosso meio é muito difícil, né? É um meio muito machista, então é muito bom ouvir sua palavra, seu depoimento aí. Enfim, queria saber se tem algum estudo, alguma coisa, né, relacionada ao que você falou, né, dos homens ter essa confiança muito maior do que nós mulheres, né? Então, eu queria saber se tem algum estudo relacionado a isso, porque no nosso meio é muito evidente, né, a superioridade deles, né, em relação a nós, né? Não que nós não sejamos capazes, né, de executar, mas eles têm uma imponência um pouco maior, mais forte, até na hora de conversar com produtores, né? Eles têm um pouco mais de... Os produtores já têm um pouco mais de... como que eu posso falar? Os produtores têm um pouco mais de confiança na hora que os homens falam, e quando a gente fala, é um pouco mais duvidoso, né? Quando... Não sei Desculpa, se ficou claro. Meu nome é Amanda. Amanda, vou só corrigir uma coisa. A pretensão de superioridade deles. Eles agem com superioridade porque eles nasceram... É a construção social. Se a gente for pensar, vocês sabiam que foi só em 1988 que as mulheres no Brasil elas foram consideradas como iguais aos homens perante a lei? 1988 eu já era nascida, então acho bom você não falar que faz muito tempo. Mas a verdade é que faz muito pouco tempo que socialmente é aceito que as mulheres trabalhem. Então, essa construção, ela faz com que os homens, eles sempre se enxergassem como os donos dessa autoridade de trabalho, que eles vissem as mulheres numa posição servil, sendo que é uma posição muito complexa, porque assim, já ser dona de casa em tempo integral é um trabalho do cão, não para de trabalhar nunca. Então, assim, assim, os homens, eles só podem ter todo esse conhecimento, toda essa carreira, tudo isso, porque mulheres que não trabalham sustentam essa carreira. Porque a casa existe, os filhos estão criados, a casa está limpa, a comida está ali. A carga mental que as mulheres têm é incomparável. Então, isso é fruto de uma construção social. E, além disso, a gente tem um outro ponto. Tem um estudo que foi feito pela Universidade de Colômbia que se chama Experimento Hyde em Howard. Eles pegaram um caso, uma profissional que existe, a Heidi Rosen. Ela é uma empresária de sucesso lá do Vale do Silício. Eles desenharam ali quais eram as habilidades que ela tinha e fizeram um estudo de caso. Levaram para uma turma da faculdade e eles dividiram a turma. Para metade deles, eles disseram que aquele era o perfil da Heidi, que era verdade. Para outra metade, eles disseram que aquele era o perfil do Howard. Quando a gente lê o perfil, ele está dizendo que ela teve sucesso profissional porque ela tinha uma ampla rede de contatos, ela se posicionava muito bem, ela era assertiva, ela falava com as pessoas por igual, ela sabia dizer não, ela era uma pessoa de fato bastante empoderada, digamos assim. Qual foi a conclusão? Os dois lados da turma consideraram que eles eram profissionais competentes, mas que preferiam trabalhar com o Howard, porque a Heidi não parecia tão legal assim.
ela era difícil de lidar. Era a mesma pessoa. Então, é uma construção. A forma como a gente enxerga mulheres é fruto disso. E aí, a gente precisa lembrar que a turma era mista. Não eram apenas homens avaliando mulheres. A forma como a gente avalia mulheres também passa por esse crivo social. E o que acontece? É social, é estrutural. Mas se a gente não tirar esse viés, se a gente não falar a respeito, se a gente não fazer apesar disso, nunca vai mudar. Então, a autoconfiança feminina, ela é algo que precisa ser trabalhada, que precisa ser validada. E estar com outras mulheres, falando a respeito como a gente está fazendo agora, é uma forma de entender que, individualmente, talvez seja difícil a gente lutar contra isso, mas que juntas a gente pode fazer muito mais. Então, os estudos realmente comprovam. Os meninos, eles são ensinados para serem capitães de time. Ele é briguento ao jeito dele. As meninas não. A menina tem que sentar com a perninha fechada, tem que brincar de vestido, não pode ser mandona. O que a gente está ensinando? A submissão. Tem comentário? Perfeito. Tudo bem, Marielle? Tudo bom. Meu nome é Elisana, estou um pouco gripada hoje. Eu sou engenheira agrônoma e produtora, estou no campo há 20 anos. E você falando disso, que a menina é ensinada a sentar com a perninha de vestido, e eu tive uma criação um pouco diferente. Fui criada, costumo dizer, na barra da calça do meu pai. E a única diferença era que o meu irmão era mais forte. De resto, ele colocou a gente para fazer tudo desde pequeno. E uma vez eu escutei, você foi empoderada muito pequena, porque ele não fez essa diferença. Meu irmão tirou carta de caminhão e a minha também. Ele colocou a gente para dirigir muito cedo, puxar caminhão da roça, costurar saco. E quando eu voltei a trabalhar, depois de formada, num ambiente totalmente masculino, eu senti que só através do conhecimento, que a partir do momento que eu comecei a ir em palestras e reuniões e fazer perguntas pertinentes, porque você chega muito crua, né, sem saber nada. E eu era uma menina que chegava para trabalhar no campo e regular máquina, mas não sabia. E comecei a ler manual de colhedeira, de plantadeira, e quando eu comecei a dar pitaco e os meus palpites funcionavam, vamos trocar tal disco, vamos fazer isso, eles começaram a olhar, mas meu Deus, acho que tem fundamento alguma coisa que ela está falando. Então, eu acho que a humildade de aprender com quem já sabia, mas também a busca pelo conhecimento, te coloca em patamares que, às vezes, você não precisa chegar se impondo, mas quando a pessoa sabe que você conhece, eles vão falar de igual para igual, porque nós vamos discutir um produto. Não. Quando você tem conhecimento, então acho que a busca do conhecimento é essencial para que você tenha sucesso, que você se encontre, seja no que for fazer. Eu sou mãe de 4 filhos, eu sou mãe de gêmeos, eu tenho gêmeos de 11, uma de 4 e uma de 2. Eu acho que o maior desafio da minha vida é conseguir fazer com que todos esses pratos se equilibrem, né? Porque você gerir um lar, meu marido é meu amigo de turma, casei com meu melhor amigo, e outro dia ele disse assim, faz 23 anos que nós estamos juntos, ele falou, quando a gente começou a namorar, eu achei que seria muito bom, porque você é agrônoma, então ia dividir comigo todo o nosso conhecimento. Hoje eu já não acho que é bom, porque você dá pitaco em tudo. A gente quer comprar um trator, você não deixa, porque você quer um outro que tem cavalagem melhor. Nós vamos comprar tal semente, você acha que não. Tem horas que a gente fala, metade do seu jeito, metade do meu. E eu trabalho o dia inteiro com ele. Então, assim, acho que é o que eu busco, né? Lógico, a gente às vezes me acha uma pata, que nada voa, e pato faz tudo mais ou menos, né? Faz de tudo, mas faz mais ou menos. Mas eu acho que elencar as prioridades e buscar fazer com excelência. Tipo, vou fazer isso, vou fazer bem feito isto. E lógico, vai ter muitas vezes que não vai dar certo, né?
E eu acho que o equilíbrio em tudo, seja como mãe, como profissional, como uma pessoa que olha o ser humano, quando você fala gestão de pessoas, é você se colocar no lugar do outro. E às vezes o meu marido é executor, assim, e eu sou muito coração, então a gente às vezes não combina, porque eu quero acolher, tá doente o filho, né? Ele é ferro e fogo. Então, assim, eu acho que quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue entender e a equipe se junta, porque entende que você também, né? O dia a dia no campo não é fácil, e a gente tem que entender que todos estão lá, que nem eu não posso ter um bom cabeceador, né? Nós somos um time, mas eu tenho que ter um bom goleiro, eu tenho que ter nós somos um time que cada um vai chegar numa meta. Mas é isso, obrigada. Opa, desculpa, eu passei reto. Desculpa, gente. Já passa. Alô? Primeiro eu preciso fazer uma pergunta. Quantos anos você tem? Meu Deus! Não parece nada, maravilhosa. Eu acho que acho muito pertinente tudo que você trouxe, o elencar a prioridade, o fazer com excelência o que for possível dentro das prioridades que você elencou, a busca pelo conhecimento, mas tem um outro ponto bastante importante que talvez também tenha vindo dessa criação ótima que você teve, que é sem medo de perguntar. Se sentir confortável sendo quem é, sem medo de questionar, sem medo de dizer, eu prefiro o trator que tem mais cavalagem. É assim que fala? Mais cavalagem? Ah, tá bom. Então, assim, o quanto a gente precisa também assumir que a gente não vai ser boa em tudo, mas a gente vai aprender aquilo que a gente puder e vai perguntar o que não puder, né? Então, esse posicionamento te coloca mesmo numa forma mais equalitária de fazer as coisas, né? E o que você falou sobre olhar para o outro, o bom equilíbrio, ele é justamente muito importante quando a gente fala de liderança, porque é também sobre o outro, né? É um olhar sobre o outro. Então, perfeita a sua colocação. Tem Uruaçu antes. Vamos, pessoal, pode ser? Eles estavam na fila? Tem uma pessoa em Uruaçu que está querendo fazer um comentário ou uma pergunta e depois a gente passa para você. Consegue escutar a gente? Sim! Não, tá ok. Oi, boa tarde. Meu nome é Bárbara. Então, você falou um pouco aí sobre a liderança, né, de mulheres. Às vezes a gente acaba tendo um pouco de preconceito com nós mesmos, né? Isso aconteceu comigo. Nós temos uma propriedade em Tocantins e lá nós temos pessoas, né, que trabalham conosco e eu me vi praticando preconceito, ser mulher dentro da minha própria propriedade, né? Que, assim, meu marido é profissional da saúde, então não tem nada a ver com a área. E aí começamos a investir na fazenda e eu me vi ficando por trás sempre do meu marido, né? Eu ia lá, falava, olha, você vai falar para o vaqueiro desse jeito, você vai ensinar ele dessa forma, você vai falar para ele que eu sou profissional da área, e eu não chegava nele. Eu sempre estava por trás, né? Eu sempre estava ali, falando que o meu marido se impor diante dos funcionários, e eu nunca ia, né? E eu entendo, né? Eu não podia, então eu sempre me dedicava, estava ali estudando por trás e falava, olha, você vai falar desse jeito, você vai falar para fazer isso, até que em certo momento eu me vi e falei, vai, por que não eu, né? Por que eu não vou falar? Por que eles não vão me ouvir? Foi a partir daí que eu comecei, né, a tomar mais as rédeas, tomar mais frente dos negócios. Hoje, eu acredito que eles têm
um pouco mais de um respeito a mais, né? Porque assim, eu pensava, por eu ser mulher, eu não tinha assim, um pouco de credibilidade, né? Porque às vezes, igual eu falo, né? Às vezes a gente pratica preconceito com nós mesmos. E foi a partir daí que tudo começou a mudar, né? Trabalhamos juntos, somos parceiros juntos. Eu não estou mais atrás dele, eu estou ao lado dele, né? Caminhando junto. E com relação aí, você disse de nós nos cobrarmos muito, aconteceu também justamente comigo, da conta da casa, né? Da conta do nosso serviço. E aí foi um momento que eu tive que parar, porque eu estava me sobrecarregando, né? Eu queria. É praticamente uma liderança ventríloco, né? Eu dito que ele tem que falar, ele vai e fala. E é muito isso, o quanto a gente também não se enxerga nessa posição de líder. Porque, como eu falei, essa estrutura social, ela não funciona só de um lado, ela funciona de todos. Tem um estudo que foi feito que as mulheres são 70%, não, 30% mais interrompidas ao falarem, ao se apresentarem. E que as mulheres dificilmente interrompem homens que estão falando, mas a gente interrompe mais mulheres. Então, a gente também reproduz esse tipo de comportamento, né? É sempre um alerta para a gente repensar. Vindo para cá, estava ouvindo um podcast sobre um outro tema, mas uma psicóloga que falou: se a gente for procurar motivo para a gente não fazer alguma coisa, a gente vai encontrar. Então, ao invés da gente perguntar por que eu faria isso, a gente precisa perguntar por que não? Qual é a pior coisa que pode acontecer? Às vezes a gente cria monstros tão grandes que quando a gente para olhar, eles nem são tão grandes assim. Então, a gente precisa mesmo começar a se questionar. Bom, será que voltou? Não. Vamos dar sequência? A gente faz mais uma pergunta e aí. Então, Marielle, meu nome é Fernanda, sou técnica e tecnóloga em agronegócios, e esse ano eu completei 50 anos e vou me formar em agronomia. Obrigada. Por que que eu quis reforçar isso? Porque a gente nunca pode abrir mão dos nossos sonhos, mesmo uma idade que antigamente a gente achava que era uma idade mais avançada, que hoje não é mais. Mas, refletindo sobre o que a Amanda lá de Assis falou, sobre o que a Gi já falou, enfim, eu estou muito feliz hoje de estar vendo tantas mulheres que eu admiro aqui, a Ana, Elisângela, acho que a dona Elvira está aí também, né? A Gígia, que eu admiro demais, que são umas influências fortes aqui na nossa região, mas ainda me incomoda muito quando eu vejo que a competição, entre aspas, entre homens e mulheres, ela fica até em segundo plano, porque ainda existe muita puxada de tapete de mulher para mulher. E isso me incomoda muito. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade em que a gente está, todo mundo aqui, mulheres, né, que são protagonistas da sua vida, mesmo tendo a sua síndrome da impostora, com todas as suas imperfeições, tentando sempre acertar, mas eu peço para que a gente se apoie mais, que não querendo essa competição ferrenha entre homens e mulheres, mas vamos ter um carinho maior para com as mulheres e principalmente para as mulheres que estão retornando ao mercado de trabalho e até
Prometo que eu vou terminar rapidinho. Então, eu gostaria de pedir para todas essas mulheres que são líderes que apoiem, principalmente as que estão iniciando, né? As que estão iniciando na carreira, que elas precisam de um apoio maior. Elas precisam que a gente estenda a mão, nós que somos mais experientes como profissionais e como, né, experientes na vida também, que a gente possa acolher essas meninas que estão iniciando aí no ramo, no mercado de trabalho, porque a gente já passou por um cenário mais, digamos, desafiador, então a gente já tem uma certa carga de experiência. Então, eu acho que a gente precisa, sim, se apoiar, e esse evento veio de encontro. Eu estou muito feliz por ter sido convidada e poder estar com todas essas mulheres aqui. E é isso, gente. Vamos uma apoiar a outra, que a gente tem muito a que crescer e a que ganhar com tudo isso. Obrigada, gente. Então é isso mesmo, né? Que a gente consiga desconstruir também os nossos olhares, porque não é uma guerra de um contra o outro, como a Gi bem mencionou, o equilíbrio é o mais importante. Então, assim como nos perfis, a gente tem equipes melhores quando a gente tem perfis distintos, nos relacionamentos também é assim, e também na forma como a gente conduz. A falta de experiência de uma em determinado assunto, ela é extremamente compensada com muitas vezes experiências diferentes que ela tem e que podem se atrelar. Se a gente for só pensar que no que eu tenho e você não tem, a gente não soma, né? E o processo de construção não tem que fazer conta de subtração, a gente tem que multiplicar. É isso mesmo. Agora eu quero que vocês pensem um pouquinho no que é ser uma boa líder para você. Vamos dar um minutinho aí, me falem a primeira coisa que vier na cabeça. E pessoal dos centros, coloque aí para a gente também. Vamos escolher um de cada centro, só para falar uma palavrinha? Uma palavra, o que é ser uma boa líder? Por favor. Compreensão. Que mais? Exemplo. Que mais? Inspiração. Empatia. Que mais? Desafio. Que mais? Quais são as características? Pense numa líder que inspira vocês. Eu quero que vocês tenham essa coisa na cabeça. Uma mulher inspiradora, que se a gente fosse dar um prêmio agora de boa líder, você daria para ela. Que características ela tem? Pode falar lá no fundo. Evolução da equipe. Pense em características dessa pessoa. Você vai dar um prêmio para uma líder. Que características ela tem? Ela tem empatia, ela tem inspiração, generosa, sabe escutar, reciprocidade, empatia, resiliência, ótimo. Todo mundo concorda que são boas qualidades de uma líder, certo? Comunicação assertiva. Determinação. Determinação. Então, a gente vai dar o prêmio agora para essa líder, tá bom? Estão com o nome na cabeça? Para indicar? Quem pensou em si mesma? Parabéns para as 2 mulheres aqui do centro, 3 mulheres que pensaram em si mesmas. Se a gente não se reconhecer como boa, quem é que vai? O processo começa pela gente. A gente precisa ter autoconhecimento, a gente precisa se olhar de uma forma mais generosa, a gente precisa saber nomear as nossas qualidades, os nossos desafios, entender que nós somos inspiração. Nós podemos inspirar umas às outras e também a nossa equipe. Acho que essa é a grande mensagem que a gente tem até agora. Bom, pessoal, a gente está chegando no final. Infelizmente,
Fiquei muito feliz mesmo, com o coração abraçado de ter, obrigada Marielle, Silvia, e todas que estão assistindo a gente pelo centro, todas que estão aqui presencialmente. No final, Conectadas pelo Agro é uma ferramenta muito potente para a gente realmente conseguir mudar o ponteiro de toda essa jornada de empoderamento que a gente vive, que sozinha a gente não vai conseguir. Então, eu fico muito feliz que a gente tenha tido perguntas, trocas, de se colocar vulnerável também, para ouvir e para questionar e para desafiar. Então, super obrigada. Eu queria lembrar que esse é o penúltimo, né, Conectadas, que a gente vai ter no ano, então a gente vai ter mais um, que é um encontro que deve acontecer no final de novembro, início de dezembro, vocês devem receber esse convite, sobre um tema também que é super importante, foi votado por vocês, que é a diversidade mesmo, que aí a gente vai entrar não só, né, obviamente, a diversidade de gênero é importante ser discutida, mas em outras diversidades. Então, eu conto muito com o engajamento, a gente não pode deixar essa peteca cair desse movimento, porque está nas nossas mãos. Eu queria passar a palavra para a Silvia, para ela deixar uma mensagem para a gente, e depois para a Mari também. Pessoal, eu fiquei emocionada e assim, vários momentos, né, da nossa tarde. Essa conexão vai deixando assim o nosso coração mais amolecido mesmo, né? E eu tenho uma mensagem assim mais otimista, tá? Embora a gente tenha falado da síndrome da impostora, tudo isso, mas o GA hoje ele atende a mais de 1.500 fazendas no Brasil inteiro. Mas na cafeicultura nós temos, na cafeicultura, café arábica, né? Os nossos clientes, eles produzem 15% da produção nacional mesmo, né? Então, nós temos uma representatividade muito grande, muito forte mesmo. E eu conheço todos os nossos clientes, sabe? E o que eu percebo é que as fazendas mais rentáveis, as fazendas mais lucrativas, as fazendas mais poderosas são justamente aquelas que têm uma mulher à frente da sua gestão. Então, eu sou muito, muito, muito otimista. E eu atribuo esse poder, né, essa característica, à nossa característica de mulher, porque nós trazemos Maria no nosso coração. Só nós temos o poder de Maria. Então, por isso que nós somos tão fortes assim. Então, é essa mensagem que eu gostaria de fazer, agradecer a todos vocês que estão aqui comigo, Marielle, foi uma tarde maravilhosa, Mari, muito obrigada, viu? Bom, eu quero agradecer, primeiramente a Nutrem, é o nosso segundo evento juntas, fico muito feliz, obrigada pela oportunidade, agradecer vocês que ficaram me ouvindo por esse longo período, porque eu sou faladeira, como vocês perceberam, dizer que eu estou à disposição, mas eu gosto muito de fazer um fechamento com um poema que eu empresto para mim, mas ele é da poetisa Rupi Kaur e se chama Legado. Ele diz: me levanto sob um sacrifício de milhares de mulheres que vieram antes de mim e me pergunto: o que é que eu faço para tornar a montanha mais alta, para que as mulheres que vierem depois de mim possam enxergar além? Eu faço isso e hoje nós fizemos isso juntas. Muito obrigada. Bom, obrigada mesmo pela tarde deliciosa que a gente teve. A gente está circulando agora uma pesquisa de satisfação, de reação, na verdade, desse encontro. Respondam com o coração também e muito obrigada mais uma vez. Ah, boa. Vamos.